أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم O santo profeta sallallahu alaihi wasallam era extremamente generoso e caridoso. A esse respeito, apresentarei algumas narrativas. Em uma tradição, relata-se que Hazrat Abu Sa'id Khudri narrou que algumas pessoas dentro do Ansar pediram algo ao profeta. Ele lhes concedeu. Depois voltaram a pedir e ele novamente lhes concedeu. Tornaram a pedir e ele novamente lhe concedeu até que acabou tudo que ele tinha. Então ele disse: qualquer riqueza que eu tiver, jamais a esconderei de vós. Quem evitar pedir aos outros, Allah também o preservará. Quem desejar ser independente dos bens deste mundo, Allah o tornará independente. E quem se esforçar para ser paciente, Allah lhe concederá paciência. Não foi concedida a ninguém uma dádiva mais ampla e melhor do que a paciência. Em algumas dificuldades, sofrimentos, também é necessário demonstrar paciência. Allah recompensa isso. Hazrat Ibn Umar relata, certa vez, estávamos viajando com o Santo Profeta e eu montava um camelo jovem e impetuoso que pertencia ao meu pai, Hazrat Umar. O animal frequentemente me deixava sem controle e avançava na frente dos outros. Hazrat Umar repreendia, tentando contê-lo, chamando-o de volta e fazendo-o retornar para trás. Talvez tocasse com a vara ou assustasse de alguma forma. De qualquer modo, utilizava os meios para controlar o camelo. Mas depois tornava a ultrapassar as demais montarias. E Hazrat Umar novamente repreendia e o fazia retornar. Por respeito ao Santo Profeta, para que nenhuma montaria avançasse à frente do Profeta. Hazrat Umar não tolerava que qualquer montaria seguisse à frente do Santo Profeta. Ao observar isso, o Santo Profeta disse a Hazrat Umar: venda esse camelo para mim. Hazrat Umar respondeu: mensageiro de Allah, esse já é seu. Mensageiro de Allah insistiu: venda isso para mim. Então, Hazrat Umar vendeu ao mensageiro. Em seguida, o Santo Profeta disse para Abdullah bin Umar, filho de Hazrat Umar: esse camelo agora é teu, faz o que quiseres. Até mesmo a forma como ele dava presente era extraordinário. Com isso, também lhe demonstrou claramente que o camelo era apenas um animal e que se ele avançava à frente dos outros, não tinha problema. E agora que esse camelo havia sido dado por mim como presente, mesmo que eu ultrapassasse, poderia ter dito que apenas era o presente do Santo Profeta que havia seguido à frente. Hazrat Jabir bin Abdullah relata que uma vez estava na batalha junto com o Profeta. Meu camelo ficou lento e cansado. Como ele estava exausto, acabei ficando para trás. Então o Santo Profeta veio até mim e perguntou: Ó Jabir, o que aconteceu? Eu respondi: meu camelo ficou lento
ao caminhar e está cansado, por isso fiquei para trás. Então o santo profeta desceu da sua montaria e começou a conduzir o camelo com sua vara. Em seguida disse: monte nele. Então montei e vi que ele ficou tão veloz que começou até mesmo a avançar à frente do profeta, a ponto de eu precisar contê-lo. Depois disso, o santo profeta me perguntou: você já se casou? Respondi sim. Então ele disse: veja, em breve você chegará à sua casa. Quando chegar, haja com sabedoria e prudência. Deve haver bom tratamento e gentileza dentro do lar. Em seguida, perguntou: você venderia esse camelo para mim? Eu respondi sim. Então ele o comprou de mim por uma óquia de prata. O mensageiro de Allah chegou a Medina antes de mim e eu cheguei da manhã seguinte. Quando fomos à mesquita, encontrei o profeta na entrada da mesquita. Ele perguntou: você acabou de chegar? Eu respondi sim. Então ele disse: deixa seu camelo e entra na mesquita para fazer oração voluntária. Então entrei e fiz a oração. Então ele disse a Bilal: pese uma óquia de prata e entregue a ele. Mas Bilal pesou e entregou para mim, inclinando a balança a meu favor, ou seja, dando um pouco mais. Depois disso, virei as costas e comecei a ir embora. Então o santo profeta disse: chame Jabir para mim. Pensei comigo, agora ele vai me devolver o camelo e não havia nada que eu considerasse mais desagradável do que receber de volta aquilo que ele havia comprado de mim. Mas ele disse: leva o seu camelo e preço também é seu. Outra versão diz que depois disso Al-Jabir diz que passei por um judeu e quando contei para ele, ele ficou extremamente admirado e disse: ele devolveu dinheiro também e camelo também? Eu disse: sim, é exatamente assim. Al-Jabir diz que houve tanta bênção nesse presente concedido pelo profeta, que o camelo permaneceu vivo durante toda a era do profeta, durante o califado Abu Bakr e durante o período de Hazrat Umar. O exemplo do profeta, a sua educação espiritual e a influência da sua santidade exercia um profundo efeito nos companheiros. A Khadija também foi influenciada por esse exemplo e por essa razão entregou seus bens aos cuidados dele, sem qualquer receio ou preocupação. Relata-se que o mensageiro de Allah foi até a Khadija e parecia estar preocupado. A Khadija perguntou: o que aconteceu? Ele respondeu: é um período de escassez. Sinto constrangimento diante de ti, pois se eu gastar os recursos, tua riqueza poderá acabar. Mas se eu não gastar, eu temo Allah. Então Hazrat Khadija convocou os Quraishitas, entre os quais estava Hazrat Abu Bakr Siddiq. Hazrat Abu Bakr relata: Khadija retirou dinars e os colocou uma grande pilha, até que, devido à enorme quantidade, eu não conseguia ver quem estava sentada na minha frente. Então Hazrat Khadija disse: sejam testemunhas de que toda essa riqueza pertence ao profeta. Se ele desejar, pode gastá-la, e se desejar, pode mantê-la consigo. Assim, ela colocou toda a sua riqueza à disposição dele para aliviar sua preocupação, demonstrando que ele poderia gastar livremente. Hazrat Umar ibn Khattab relata que certa vez um homem pediu algo para o profeta. O santo profeta disse que no momento eu não tenho nada, você pode comprar em meu nome e quando eu tiver eu quitarei a dívida. Então Hazrat Umar disse: ó mensageiro de Allah, o Senhor já lhe deu anteriormente e Allah não o tornou responsável por aquilo que o Senhor que está além de suas possibilidades. O santo profeta não apreciou esse comentário. Então o homem do Ansar disse: ó mensageiro de Allah, gaste e não tema a pobreza da parte do seu Senhor. Ao ouvir essas palavras do Ansar, mensageiro
de Allah sorriu e sinais de alegria apareceram do seu rosto. Então ele disse: foi exatamente isso que me foi ordenado. Hazrat Abu Huraira costumava dizer que Ahl Sufa eram os hóspedes dos muçulmanos. Eles não possuíam casas para onde pudessem ir descansar, nem tinha alguém junto de quem pudessem residir. Sempre que alguma caridade chegava ao profeta, ele enviava para eles, não tomava deles. De qualquer forma, porque ele não tomava sadaqah. Mas quando se recebia um presente, ele mandava chamar os Ahl Sufa, compartilhava o presente com eles e também aceitava uma parte para si. Assim, quando recebia um presente, participava dele juntamente com o Ahl Sufa e também lhes concedia uma parte. Sobre a generosidade do Santo Profeta, há uma narração de Hazrat Abu Huraira. Certa vez um beduíno veio até o Profeta e lhe apresentou uma necessidade. O Ikrimah acredita que ele veio falar sobre diet. O Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam deu alguma coisa para ele. E depois perguntou: eu tratei bem você? Ele disse: não, você não me tratou bem. Alguns muçulmanos ficaram incomodados com isso e queriam pegar ele. Então o Santo Profeta fez um sinal para que não fizesse nada. Então o Santo Profeta foi para casa e chamou o beduíno e disse: você veio até nós e você pediu e a gente deu, concedeu. E você disse aquilo que você disse. Você sabe o que você disse? Que eu não fiz a justiça. E o Santo Profeta deu mais ainda de casa. E perguntou: agora tratei bem? E o beduíno disse: sim, agora me tratou bem. Que Deus retribui da melhor forma. Então o Santo Profeta disse para ele: você veio até nós e nós concedemos. E você falou aquilo que você quis falar, sem pensar. E os meus companheiros ficaram ressentidos com você. Portanto, quando sair daqui, diga diante deles o mesmo que disse diante de mim, para o que está em seus corações desapareça. Então, quando o beduíno saiu, o profeta perguntou, disse: esse vosso companheiro veio até nós, pediu algo, nós lhe demos, mas ele disse o que ele veio ao coração, o que ele veio ao coração. Depois nós chamamos e demos mais, e agora ele está satisfeito. É verdade? O beduíno respondeu: sim, que Allah recompensa o Senhor com o melhor, assim como sua família e seu povo. Hazrat Abu Huraira relata que então o Santo Profeta diz: o meu exemplo e o exemplo deste beduíno são como o do homem que possuía uma camela que se assustou e fugiu, e as pessoas começaram a correr atrás dela, mas isso apenas faz fugir ainda mais. Então o dono da camela disse: deixa-me com minha camela, pois eu vou agir com mais gentileza. Eu conheço mais como vou pegar ela. Se vocês continuarem correndo, ela vai fugir ainda mais. Então o dono voltou para ela e pegou um pouco de capim e chamou para perto de si. Então a camela veio até ela. O Santo Profeta diz que a camela virá atraída pelo capim. Quando aproximar-se o dono, colocará a sela sobre ela. Em seguida, ele diz: se eu tivesse aceitado a opinião de vocês, naquele momento, quando me disseram para agir com dureza, e tivesse permitido que o tratassem com aspereza, ele teria acabado entrando no fogo. Mas eu o salvei, e agora ele está satisfeito. Essas eram formas de ele conceder seus presentes. Ele levou dentro de casa. Poderia dar fora de casa também. Mas ele levou para casa para mostrar que não havia artigos de luxo ou conforto.
Ainda assim, aquilo que possuía, ele estava disposto a oferecer. E o beduíno ficou satisfeito. Rubeia bin Muawid relata que meu pai Muawid bin Afra me enviou à presença do profeta com um sá de tâmaras frescas, sobre os quais havia pequenos pepinos, e o santo profeta gostava de pepinos. Naquele mesmo momento havia chegado ao mensageiro joias vindas do Bahrein. Então ele pegou um punhado dessas joias e me presenteou. Em outras narrações consta que o mensageiro encheu minha mão com joias ou ouro e depois disso usa-os. Esse é o exemplo de mais bela forma de retribuir um presente. Em troca de tâmaras e pepinos, presenteou com joias do ouro. Hazrat Abu Huraira relata que quando era trazido ao mensageiro o funeral de uma pessoa que possuía dívidas, ele perguntava se deixou bens suficientes para quitar as dívidas. Se as pessoas respondessem sim, ele realizava a oração fúnebre. Caso contrário, dizia aos muçulmanos: realizem vocês a oração de funeral do seu companheiro. Posteriormente, quando o santo profeta recebeu vitórias por Deus, o santo profeta disse: tenho mais proximidade com os muçulmanos que seus próprios parentes. Portanto, qualquer crente que faleça deixando dívidas, o pagamento deles ficará sob minha responsabilidade. E qualquer um que deixe bens, ele pertence aos seus herdeiros. Ou seja, se houver dívidas, eu o quitarei. Mas se houver patrimônio deixado, ele pertence aos herdeiros. Abdullah Hosni relata: encontrei Bilal, o muezzin do mensageiro de Allah, em Alepo, e lhe perguntei: Bilal, diga-me como eram custeados as despesas do mensageiro de Allah. Ele respondeu: ele não possuía nada. Eu era quem administrava essas questões em seu nome. Desde que Allah o Altíssimo enviou como profeta, desde que tive a honra de aceitar sua mensagem, foi eu quem cuidou dessas despesas, até que o santo profeta faleceu. Quando algum muçulmano vinha até o profeta e ele via que essa pessoa não tinha roupa, ordenava que eu fosse tomar dinheiro emprestado para comprar um manto para ela, vesti-la e também alimentá-la. Até que um homem dentre os idólatras encontrou-me e disse: Bilal, eu possuo abundância de riquezas. Passa a tomar empréstimo apenas comigo. Então eu fiz isso. Ele relata: certo dia fiz a ablução e me levantei para fazer o adhan. Então aquele mesmo idólatra chegou acompanhando um grupo de comerciantes e me disse para mim: Abissínio. Eu respondi sim. Ele olhou para mim com desprezo e dirigiu com palavras duras e disse: você sabe quantos dias faltam para acabar o prazo? Ou seja, quando havia feito o acordo do empréstimo, ele havia dito que eu pagaria até determinada data. Então ele disse: você sabe quantos dias restam? Bilal disse: eu respondi que o prazo estava próximo, que faltavam poucos dias. Eu sei. Então ele disse: restam apenas 4 dias. O dia que era para pagar a dívida, faltam 4 dias. E por causa daquilo que você me deve, eu te tomarei e farei voltar à condição em que estavas antes. Cuidar das ovelhas e cabras, como era antes. Ele relata: então surgiu no meu coração o mesmo sentimento que surge no coração das pessoas. E ficou num estado de grande aflição. Depois rezei a oração do Isha e o santo profeta retornou para a família. Pedi permissão para comparecer diante dele e ele me concedeu permissão. Fui à noite à presença do profeta e disse: ó mensageiro de Allah, meus pais sejam sacrificados por você. Aquele idólatra que eu tomava empréstimo me disse isso. E você não possui recursos com quais possa quitar essas dívidas em meu nome. Eu costumava tomar
para atender às suas instruções, quando você dizia dê este e dá aquele. E agora você não tem recursos para quitar, e ele vai me humilhar. Permita-me partir para algum dos tribos que já aceitaram o Islã, permanecendo lá até que Allah conceda ao seu mensageiro algo que eu possa quitar o que eu devo. Ele relata: saí dali e fui para minha casa. Depois de receber a permissão do profeta, voltei para casa e coloquei minha espada, minha bolsa, minhas sandálias e meu escudo junto à minha cabeça, decidido a partir de assim que amanhecesse, logo ao surgir a primeira luz da manhã. Essa era a minha intenção. Ele relata que pela manhã um homem veio correndo me chamar e disse: vai até o profeta, compareça na presença do profeta. Então disse que fui, em vez de viajar, eu fui até o profeta e vi que tinha 4 camelas descarregadas de mercadorias. Pedi permissão para partir e disse ao mensageiro: agora vou seguir a viagem. O mensageiro de Allah respondeu: alegra-te, Allah providenciou os meios para quitar a tua dívida. E em seguida ele perguntou: não viste aqueles 4 camelas ajoelhadas? Eu respondi: sim, vi. Ele disse: elas, juntamente com tudo o que carregam, são para ti. Ou seja, as camelas também eram suas e a carga que transportavam também lhe pertencia. Que o chefe de Fadak enviou para mim como presente. Então, toma isso e quita as suas dúvidas. Bilal relata que eu fiz assim, fui à mesquita e Santo Profeta estava lá, cumprimentei-o com o salam e ele perguntou: o que aconteceu com o problema que tinhas? Eu respondi: Allah o Altíssimo possibilitou o pagamento de tudo aquilo que estava sob a responsabilidade do profeta e não resta mais nenhuma dívida. Ele perguntou: sobrou alguma coisa? Eu respondi: sim. Então ele disse: procura livrar-me também desse restante. Distribuir entre os pobres essa riqueza, pois não irei para junto da minha família enquanto não o tiveres distribuído e me tiveres livrado dessa responsabilidade. Quando o mensageiro de Allah realizou a oração do Isha, chamou novamente e perguntou o que em relação àquele assunto que eu falei sobre distribuição da mercadoria. Bilal respondeu: eu disse: ninguém veio até a nós para recebê-los. Está como ele estava. Ele disse: muito bem, então não irei para casa, permanecerei na mesquita. Então o mensageiro de Allah passou a noite na própria mesquita. No dia seguinte, na oração do Isha, voltou a me chamar, perguntou o que aconteceu. Bilal relata: respondi ao mensageiro de Allah, já o livrou dessa responsabilidade. Então ele proclamou a grandeza de Allah e o louvou que o bem seja distribuído. Ele fez por receio de que sua morte pudesse chegar enquanto aquele patrimônio ainda permanecesse sob a sua responsabilidade. Bilal diz: depois caminhei atrás dele até que foi à presença das suas esposas puras. Ele cumprimentou cada uma delas com o salam e em seguida dirigiu ao local onde passaria a noite. Hazrat Sumbula relata: apresentei-me diante do profeta sallallahu alaihi wasallam levando um presente. As esposas puras do santo profeta recusaram-se a recebê-lo e disseram: nós não aceitamos presente. Então o mensageiro de Allah chegou e disse: aceitem presente de Sumbula, pois ela é das pessoas da nossa região rural e nós somos das pessoas da sua cidade. Em seguida, o santo profeta aceitou o presente dela e lhe concedeu tal e tal val. Ou seja, ele recebeu o presente e depois lhe deu um val como presente, uma região. Como já foi mencionado anteriormente, ele costumava retribuir com enorme generosidade até mesmo os menores presentes. Hazrat Ibn Umar relata que o profeta ordenou sallallahu que fosse concedida a Zubair como propriedade a extensão de terra até onde seu cavalo pudesse chegar. Ou seja, ele disse: faça seu cavalo correr e toda a terra até o ponto onde ele parar será sua. Após conquistas, havia se tornado disponível uma vasta extensão de terras. Então Zubair fez seu cavalo correr até que ele parou em um determinado local
Então desejou obter um pouco mais. Assim lançou o chicote que tinha na mão. O chicote caiu numa distância considerável. Então o santo profeta disse: concedem a terra até o ponto onde chegou o chicote. Ou seja, a terra foi concedida até o local onde havia lançado o chicote do cavalo. Hazrat Jubair bin Mut'im relata que certa vez estava viajando com o mensageiro de Allah, acompanhado também por outras pessoas. Esse incidente ocorreu quando ele estava retornando de Hunain. Alguns beduínos o cercaram no caminho e começaram a pedir-lhes coisas. Eles insistiram tanto que forçaram a se afastar na direção de uma árvore de acácia espinhosa. Sua capa, seu manto ficou preso nos galhos da árvore. Uma narração é mencionada que quando a capa ficou presa, deixou marcas no pescoço do profeta. Então o profeta disse: devolva meu manto, se eu possuísse rebanho um número igual de arbustos espinhosos, certamente distribuiria entre vocês. Vocês jamais me encontrariam avarento, mentiroso ou covarde. Ao relatar isso, o Muslimod disse: após a conquista de Meca e a Batalha de Hunain, os bens que havia sido obtido por meio das multas impostas aos inimigos derrotados e dos objetos deixados no campo de batalha deveriam, conforme o costume, ser distribuídos pelo profeta entre o exército muçulmano. Porém, naquela ocasião, em vez de distribuir esses bens entre os muçulmanos, ele o distribuiu entre os habitantes de Meca e das regiões vizinhas. Essas pessoas ainda não possuíam a fé firme, muitos ainda nem eram muçulmanos e que haviam aceitado a outros que eram recém-convertidos. Para eles aquilo era algo completamente novo, uma comunidade distribuindo seus bens aos outros. Como resultado dessa distribuição, em vez de nascerem no coração bondade, sua ganância aumentou mais. Eles aglomeraram ao redor do profeta e começaram a importuná-lo com novas exigências. A situação chegou a ponto de que empurraram repetidamente, que começaram a agarrar o manto do profeta, que a respiração do santo profeta quase ficou interrompida. Então, ele disse ao povo: se eu tivesse mais alguma coisa, também daria para vocês. Jamais me encontraria avarento ou covarde. Em seguida, dirigiu-se à sua camela, arrancou um pelo dela e disse ao povo: eu não necessito de nada dos vossos bens, nem sequer o equivalente a esse pelo, excepto o quinto, que, segundo a lei dos árabes, pertence ao governo. E mesmo esse quinto eu não gasto comigo. Ele também é utilizado para as suas necessidades. E lembra-se de que aquele que cometer desonestidade será humilhado perante Allah no dia de juízo por causa dessa desonestidade. As Muslimod relata: as pessoas dizem que Muhammad, o mensageiro de Allah, desejava um reino e poder político. Será que a relação entre reis e seus súditos é assim? Alguém teria a capacidade de empurrar um rei dessa maneira, levá-lo à força e apertar sua roupa ao redor do pescoço, a ponto de quase sufocá-lo? Quem, além do profeta, pode apresentar esse exemplo? Durante a expedição de Tabuk, o santo profeta recebeu um belo cavalo. Ele gostava muito do som emitido por esse cavalo. Então o Ansar disse: que meu pai e minha mãe sejam sacrificados por ti, ó profeta, me conceda esse cavalo. O santo profeta respondeu: esse é o teu. Concedeu. Aisha relata que durante a enfermidade em que veio a falecer, o mensageiro de Allah perguntou: ó Aisha, o que aconteceu com o ouro? Então ela trouxe à sua presença 5 ou 7 ou 8 moedas de ouro que estavam na casa. Ele as pegou nas mãos e, enquanto as virava de um lado para o outro, disse: ó Muhammad, o que Muhammad pensará de Allah se vier a encontrá-lo enquanto ainda possui esse ouro? O Aisha distribuiu. O seu prometido al-Islam afirma em uma ocasião: certa vez o santo profeta entrou em sua casa e perguntou: o que tem na casa? Aisha tirou 2 moedas e ouro e disse: só há essas. O santo profeta as colocou na palma de mão e disse: qual será a situação desse profeta que deixar para trás 2 moedas de ouro? Em seguida, distribuiu-as imediatamente.
quando iniciou o profeta, ao descrever os despojos da guerra do Hunayn, é mencionado que foram obtidos 6.000 escravos. Em algumas narrações mencionam 8.000. Também foram obtidos 40.000 camelos e 40.000 ovelhas, 4.000 camelos e 40.000 ovelhas, e 4.000 óquias de prata, que equivale a 490 quilos de prata. Quando o profeta iniciou a distribuição dos despojos, começou pela conciliação dos corações. Tratava-se dos líderes árabes que possuíam a posição de honra e prestígio em suas respectivas tribos. Ele lhes concedeu presentes para aproximá-los e conquistar sua confiança. Em alguns deles concedeu 100, outros 50. Além disso, foram concedidos prata e escravos. Abu Sufyan compareceu à presença do profeta e recebeu 100 camelos e viu diante do profeta acumulado a prata. E ele disse: "Ó mensageiro de Allah, o Senhor tornou mais rico entre Quraishitas." Santo profeta sorriu e concedeu a Abu Sufyan 40 uqiyah de prata e 100 camelos. Abu Sufyan então disse: "Conceda também algo para meu filho Yazid." Então deu 40 uqiyah de prata para ele também e 100 camelos. Esse Yazid era filho de Abu Sufyan, não era o famoso Yazid que ficou conhecido posteriormente pelos seus atrocidades. Esse era o seu neto, ou seja, o filho de Hazrat Muawiyah. De qualquer forma, Abu Sufyan disse: "Ó mensageiro de Allah, conceda também algo para o meu outro filho Muawiyah." Então o santo profeta ordenou também para dar 40 uqiyah e 100 camelos. Depois Abu Sufyan disse: "Que meu pai e minha mãe sejam sacrificados pelo Senhor. O Senhor é generoso. Eu lutei guerras contra o Senhor. O que excelente combatente o Senhor foi. Depois fiz as pazes com o Senhor. O que excelente conciliador o Senhor é. Que Deus recompense abundantemente." Entre aqueles que se beneficiaram da generosidade e das doações do profeta, estava também o chefe de Meca, Safwan bin Umayyah, o mesmo quem santo profeta havia tomado emprestado armaduras e armas para a expedição de Hunayn. Ele também participou dessa batalha na condição de idólatra. Porém, foi justamente nessa guerra que seu coração começou a se transformar. Quando chegou o momento de distribuição dos despojos de guerra, o santo profeta concedeu-lhe 100 camelos. De acordo com uma outra narração, concedeu 300 camelos. Há uma outra narração que naquele mesmo dia, o profeta passou por um vale onde estavam os camelos e cabras dos despojos da guerra e estava cheio de animais. Safwan ficou extremamente impressionado ao ver tamanha quantidade de riqueza. O santo profeta disse: "Ó Abu Wahab", que era título de Safwan, "esse vale te surpreende?" Ele respondeu: "Eu sim." Então o santo profeta disse: "Tudo isso é teu, pode levar." Safwan espontaneamente disse: "Testemunho que você é o mensageiro de Allah, pois apenas um profeta pode conceder uma generosidade como esta." Outra narração, o próprio Safwan relata: "O santo profeta continuou me dando dos despojos de Hunayn, e o resultado disso foi que ele era a pessoa mais odiada para mim entre toda a criação antes, e então tornou o mais amado entre toda a criação." Em resumo, o santo profeta continuou concedendo presentes aos diversos líderes árabes, cujo número é relatado mais que 50. O Messias prometido afirma que, em certa ocasião, o santo profeta possuía muitas ovelhas e cabras. Um não muçulmano disse: "Você possui tantas ovelhas e cabras que nem César e Khosrow possuem essa quantidade." O santo profeta deu todas a eles. Ele aceitou o Islã imediatamente, dizendo que ninguém pode fazer tanta generosidade a não ser um profeta. Em seguida, o santo profeta ordenou que Zayd bin Sabit convocasse as demais pessoas e distribuísse o que estava os bens. O restante do espólio foi então distribuído entre os muçulmanos e cada pessoa recebeu 4 camelos e 40 ovelhas. Assim, ele distribuiu tudo entre as pessoas. Esse aspecto da vida do profeta é digno de reflexão. Os inimigos ao Islã fazem essa alegação
alegam que os muçulmanos eram pobres e por isso os muçulmanos, por conta da ganância, fizeram essas guerras. Se houvesse quer um pouco de verdade nisso, a distribuição dos despojos teria ocorrido de outra forma. Aqui vemos que uma grande parte do bem foi dada aos não-muçulmanos como forma de reconciliação de corações, incluindo os nobres do Quraysh. De acordo com algumas narrativas, todo o espólio foi distribuído entre outros grupos. O mundo viu que ele não deixou nada para ele mesmo. Mesmo aos seus companheiros, ele não deu, ou deu muito pouco. No dia do Hunayn, uma mulher veio e recitou alguns versos quais mencionava dias de amamentação do profeta entre o povo de Hawazin. Em resposta, o profeta devolveu tudo o que havia sido tomado deles e lhe concedeu grande generosidade. E quando foi dado o valor estimado, era cerca de 500 mil dirham. Ibn Diha disse que essa é a culminação de generosidade e nunca se ouviu falar de uma generosidade tão grande. Quando os representantes de Hawazin aceitaram o Islã e vieram até o profeta, pediram que seus bens e prisioneiros fossem devolvidos, então o mensageiro de Allah se levantou e disse: a verdade me é mais querida, a verdade me é muito querida. Escolha entre duas opções, ou recebem de volta seus prisioneiros ou recebem seus bens. Ele explicou que havia esperado por eles em Gerana por mais de 10 noites após retornar de Taif, aguardando que viessem reivindicar seus bens e prisioneiros. Quando eles perceberam claramente que o profeta não devolveria tudo, mas oferecia apenas uma das opções, disseram: então escolheremos nossos prisioneiros. Em seguida, o profeta ﷺ levantou-se entre os muçulmanos, louvou Deus como ele é digno de ser louvado e disse: esses vossos muçulmanos vieram até vós, se arrependeram e considerarei apropriado devolver os seus cativos. Portanto, quem dentre vós quiser voluntariamente devolvê-los, que os devolva. E quem quiser permanecer com a sua parte, que também devolva. Nós lhe daremos a sua parte do espólio que Allah ainda nos conceder no futuro. As pessoas disseram: o profeta, por sua casa, nós já os entregamos voluntariamente. Não precisamos de nenhuma parte. O profeta disse: nós não sabemos quem dentre vós autorizou e quem não autorizou. Voltem e que os vossos líderes apresentem o vosso caso diante de nós. Aqui se observa a extrema cautela do profeta, pois ele pediu que os líderes representassem o povo e confirmassem a decisão, para garantir que fosse realmente consensual. Então, as pessoas voltaram e os líderes conversaram com os líderes e depois voltaram e informaram que todos haviam consentido de boa vontade e autorizado a devolução dos cativos. Então o santo profeta libertou os cativos sem compensação e não só libertou, mas também concedeu roupas novas. Para a compra das novas roupas, o santo profeta enviou um companheiro para Meca com um instrumento firme. La yakhrujul hurru minhum illa kasiya. Nenhum dos libertos deve sair sem vestimenta. Hazrat Anas bin Malik relata que no dia da expedição de Hunayn, pessoas vieram ao mensageiro de Allah pedindo ajuda. Ele lhes deu de seus rebanhos de ovelhas, cabras e camelos, até que nada restou. Então o mensageiro de Allah disse: o que vocês desejam? Vocês querem que eu me torne avarento? Juro por Allah, eu não sou avarento, nem covarde, nem mentiroso. Sob esse aspecto, também vemos que a generosidade do profeta não era algo feito de maneira inadequada. Não há dúvida de que ele costumava dar a quem lhe pedia e nunca recusava. Mas em algumas ocasiões ele também restringia certos pedidos. E tinha vários motivos quando ele recusava, e tinha uma grande sabedoria. Uma vez, o santo profeta estava distribuindo o bem
e estava dando às pessoas e estava ignorando uma pessoa. Hazrat bin Abi Waqas relata que aquele homem era para ele mais querido do que os outros. Ele desejava que ele também recebesse. Então disse ao mensageiro de Allah: por que o Senhor deixou tal pessoa do lado? Por Allah, eu considero um crente. O Santo Profeta respondeu: ao muçulmano. Assad disse que fiquei em silêncio por um momento. Depois daquilo que eu sabia por aquilo sobre um homem, levou novamente a insistir e disse: ó profeta, você deixou de lado aquela pessoa. Eu considero ele um crente. O Santo Profeta respondeu: ao muçulmano. Então Assad voltou a insistir mais uma vez e o mensageiro de Allah repetiu a mesma resposta em seguida. Ele disse: ó Assad, eu dou a um homem porque receio que Allah o lance no fogo do inferno. Mesmo que o outro seja mais querido para mim do que ele, tu estás correto, mas eu também considero outras sabedorias. Por isso dou a alguns para que a sua fé se fortaleça. Algumas pessoas permanecem firmes em sua fé apenas por meio de presentes ou benefícios mundanos, como já foi exemplificado anteriormente. Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib comenta sobre isso que expresso Mu'minan e Musliman, utilizada pelo Imam Bukhari nessa hadith, evidencia a diferença essencial entre fé e Islã. Ou seja, a fé refere-se a uma qualidade interna, espiritualidade, enquanto o Islã está relacionado à aparência externa. Por isso, o Santo Profeta ensinou a cautela ao expressar opinião sobre as pessoas, pois o conhecimento do interior pertence exclusivamente para Allah. O companheiro a quem não foi dado naquele momento era Hazrat Jail bin Sraka, um sincero muhajir. O Santo Profeta também tinha afeição por ele, mas mesmo assim, diante da insistência repetida de Saad, ele ensinou essa etiqueta e preservou a distinção entre fé e Islã, que é, na realidade, uma diferença fundamental entre Iman, que é do coração, e Islã, que é aparente. Deste episódio, também se compreende que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a importância de cuidar as pessoas fracas para que não venha tropeçar por causa de suas próprias fragilidades. Um broto fraco necessita de um cuidado e vigilância, quanto uma árvore grande não depende disso da mesma forma ou da mesma medida. O Santo Profeta, para proteger a fé das pessoas, prestava atenção até aos menores detalhes. Nesse assunto, algumas pessoas ignorantes adotam uma postura completamente errada. Em vez de apenas evitarem que alguém em situação de fraqueza seja exposto a situação que possam levá-lo ao erro, elas próprias acabam se tornando causa de sua queda. Em vez de evitar comportamento de natureza prejudicial, chegam a atacar abertamente a fé das pessoas fracas. Esse é o hábito de alguns indivíduos, e dessa forma eles acabam empurrando ainda mais tais pessoas para trás. O Santo Profeta tinha tanta cautela nesse aspecto que até mesmo proibia elogiar alguém em sua presença de maneira direta. Isso não apenas porque em algumas situações o elogio direto pode ser prejudicial para a pessoa, mas também porque, em certo sentido, isso pode gerar uma espécie de comparação que acaba afetando negativamente a fé dos outros. Nesse único episódio, o Santo Profeta ensinou 4 lições. Shah Sahib escreve: primeiro, a diferença entre Islã e fé. Isso é a distinção entre uma coisa que é externa e outra que é do coração. Segunda lição, o uso apropriado das palavras. Terceiro, a consideração pela conciliação do coração, ou seja, avaliar cuidadosamente como cada pessoa é afetada e o que lhe traz benefício. E por final, não fazer elogios de forma descuidada diante dos outros, de modo que isso não prejudique a fé ou comportamento alheio. A vida do profeta em cada um de seus episódios é um tesouro de sabedoria e reforma. O Messias Prometido ﷺ diz, ao descrever os nobres traços morais do Santo Profeta ﷺ,
afirma que neles havia um equilíbrio perfeito e cada virtude se manifestava no seu devido lugar e contexto. Sua generosidade também era exercida no momento adequado. Seu altruísmo também no devido contexto e sua benevolência também de forma equilibrada. Existem inúmeros exemplos da sua generosidade e neles também se observam outros aspectos do seu caráter. Assim como seus ensinamentos são equilibrados, todos os seus atos também eram equilibrados. Que Allah nos conceda a capacidade de refletir sobre cada aspecto da sua vida, do profeta, e de colocá-los em prática, e que possamos moldar nossas vidas de acordo com seus exemplos, buscando a satisfação de Allah, o Exaltado. Amém. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر